Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Nestes versículos, o Senhor vai falar contigo. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28 e seguinte, nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muito creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor por esses versículos. Nós vamos entender aqui, amados irmãos, que Jesus ele está fazendo um discurso sobre a missão que ele veio fazer. E aqui onde eu li, nós vamos entender que ele deixa bem claro. Ele não se exalta. Ele não bate no peito e fala, tudo que eu faço por mim mesmo. Até porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus ele veio como servo. E ele veio demonstrando a forma que nós deveríamos ser a partir do momento em que nós conhecesse ele e a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele explica aqui, olha... Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada eu faço por mim. Então ele deixou bem claro aqui que ele tinha uma missão e que ele estava debaixo de um serviço. Ele era servo. Ele estava debaixo da orientação do Pai. Tudo que ele estava passando de ensino para o povo, tudo que ele estava ensinando, toda a autoridade que estava sobre ele, nada era dele. Ele deixava bem claro que era do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deixa bem claro, bem claro que quem ensinou tudo para ele foi o Pai. Mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus aqui ele dá ênfase, ele glorifica, ele exalta, ele honra o nome do Pai. Justamente para que nós, hoje, quando nós somos usados, nós também glorifiquemos o nome dele, exaltemos o nome dele. Por quê? Porque tudo que nós recebemos, tudo que nós lemos e entendemos, nada é sabedoria humana, é tudo entendimento pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio por quem? Por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, verteu o seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou e nos fez uma promessa dentro dessa ressurreição, que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, que ali do alto viria o Espírito Santo e eles seriam revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que acontece na minha e na sua vida quando nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador e somos batizados no Espírito Santo. E mesmo assim nós continuamos dizendo que a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, tudo é para ele. Enfim, é Jesus. Sem ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele passou esse ensinamento para nós. E ele deixa bem claro que aquele que o enviou, né, sempre estava com ele, porque ele estava obediente à palavra do Pai. E ele nunca estava sozinho, e ele tinha prazer, né? Ele estava agradando ao Pai. E ele pregando isso, muitos ali creram dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala para ele, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui Jesus, ele deixa bem claro para nós que só existe uma forma de sermos discípulos. É quando nós lemos, entendemos e praticamos, vivenciamos a palavra do Senhor. Porque do contrário, nós não seremos discípulos, né? Então é necessário. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra e nós permanecemos dentro da santa e gloriosa palavra do Senhor, o versículo 32 fala bem assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que crer na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, irmãos, mas ela também nos confronta.
ela nos abençoa, ela nos levanta, ela nos alegra, mas ela também diz para nós: não pode isso, não pode aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma palavra que entra dentro de nós e tem poder de acessar áreas na nossa vida onde ninguém pode chegar, ninguém pode acessar. Mas a palavra de Deus, ela faz com que nós mudamos também o percurso. A palavra do Senhor abre a nossa visão, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. E nós vamos vendo pela palavra poderosa de Deus que a nossa vida está desconcernente com aquilo que Deus quer para nós. Porque a palavra do Senhor, ela nos chama a vivermos ao contrário daquilo que nós estamos vivendo quando nós nos encontramos com Jesus Cristo. Avaliando a palavra de Deus e olhando para a nossa vida e nossa situação e a nossa maneira vã de viver, nós vamos entender, irmãos, que estamos totalmente fora daquilo que Deus deseja. Porque o nosso Deus, ele é santo e ele exige que nós sejamos santos. Ele exige que nós chegamos diante dele com um coração contrito, desejando também a santidade, tirando a nossa visão terrena e levando o nosso olhar espiritual para o céu, né? Para as mansões celestiais. A melhor forma de reconhecer uma pessoa, ela está liberta pela palavra de Deus, é quando nós conhecemos aquela pessoa. E nós sabíamos os atos que ela cometia. Aí você passa um tempo sem ver. Você fica sabendo que aquela pessoa aceitou Jesus como Senhor e como Salvador. E quando você vê, a vida daquela pessoa transformou-se da água para o vinho. Louvado seja o nome do Senhor, porque é totalmente diferente. Água é água, vinho é vinho. E eu já usei essa colocação justamente para os irmãos analisar e pensar um pouquinho. Se você conhece alguém assim, louvado seja o nome do Senhor, eu conheço pessoas que outrora, né? Melhor dizendo, no passado, outrora não, no passado, eram perdidos, eram pessoas que faziam coisas terríveis, mas que hoje serve ao Senhor, que hoje é fiel ao Senhor, que hoje pratica a boa obra, né? Toda aquela prática maldita ficou para trás e começou a praticar as bênçãos, aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Eu mesmo vou falar de mim, eu ia citar nomes, mas vou citar o meu, para, né, não constranger ninguém. Eu mesmo, quem me conheceu há um tempo atrás, né, hoje eu sou totalmente diferente, né? Quem me viu, quem me conheceu, tanto, irmãos, da parte da questão de falar em público, de falar algo, de pregar, né, de receber revelações e tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não tinha essa habilidade, essa facilidade, né? Mas a palavra do Senhor, ela foi me modelando, ela foi me trazendo cada vez mais perto do Senhor. E ali eu pude entender o projeto que Deus tinha na minha vida, o chamado que Ele tinha através da palavra. E Deus foi modelando, foi trabalhando, e aqui eu estou a cada dia buscando a face do Senhor, tentando melhorar, porque a cada dia nós temos que ir melhorando na presença do Senhor. E hoje eu olho para trás e eu vejo o meu passado negro que ficou, a escuridão que estava sobre a minha vida, a nuvem negra que me cercava. E cada dia mais a palavra de Deus, ela está expandindo a minha mente, abrindo a minha visão, e eu todos os dias reconheço que não sou nada sem a presença gloriosa de Deus, porque eu, no passado, vivia no escuro, vivia nas trevas, mas na minha vida brilhou a gloriosa luz que é Jesus Cristo e a sua palavra, que a cada dia nos instrui e nos chama, irmãos, a ter uma vida transformada e liberta. Quem não passa pela libertação pela palavra, ainda precisa ter um encontro com Cristo, ainda precisa dessa verdadeira luz para que possa mudar, né? Não só a sua vida, mas que tem poder na sua vida também de mudar a vida dos outros através do testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. A palavra do Senhor nos liberta, nos transforma, nos faz novo. Aleluia. E nos leva
a levar também essa palavra, a levar essa novidade, a levar essa luz, né? Essa luz que se chama Jesus, que tem todo o poder de mudar a história de um homem, a história de uma mulher. Você que ainda não aceita, que não aceitou Jesus como Senhor e como Salvador, aceite como Senhor e como Salvador e comece a servi-lo hoje, na presença de Deus, numa igreja, congregando, participando da Santa Ceia, batizando na água, irmão, porque é muito importante a gente cumprir os pré-requisitos que o Senhor deixou. Porque aquele que fica em cima do muro, além dele não subir para o céu, ele é o primeiro a ser acertado. Amém? Então, não vamos dar brecha para que o mal venha atuar na nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor, introduzi-la na nossa vida e na nossa história e vivermos a vontade de Deus, praticando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Se a palavra falou contigo, curta, comenta, compartilha. Abençoa o meu canal.